O Se Liga Diversidade está começando, direto aqui dos estúdios da ETE Nelson Barbalho para a TV Pernambuco. Eu sou Isabela, do 3º ano de Rádio, TV e Internet. A gente começa com festa, o primeiro programa do ano 2025, com a alegria típica do povo cigano. Veja agora imagens da dança autêntica cigana durante a apresentação no Teatro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas vamos falar hoje da cultura do povo cigano aqui da nossa região. A história, a música, a educação e a tradição dessa população que faz parte do povo brasileiro. Agora vamos conferir uma matéria para entendermos a origem dos povos Romá, mais conhecidos como os povos ciganos. A principal teoria é que vieram do Oriente Médio no fim do século XVIII. Outros teóricos defendem que os ciganos seriam descendentes dos antigos egípcios. O fato é que foi apenas na metade do século XIX que surgiram no Brasil. E como chegaram na nossa região? É o que vamos saber agora. Roda VT! Pesquisas feitas pelo professor João Domingos nos ajudam a entender como ocorre a disseminação dos povos ciganos no agreste de Pernambuco. Então, o Escalon, grupo étnico, um dos 3 grandes grupos étnicos dos ciganos no Brasil, eles fazem presença aqui na região Nordeste, principalmente nos aspectos interioranos do território nordestino. Desde então eles estão presentes aqui na região Nordeste, aqui no agreste pernambucano, onde alguns, por cerca de 40 anos, começaram a se fixar, né, pararam mais o hábito, embora muitos ciganos ainda calon no Nordeste estejam num aspecto do que se chama nomadismo, né, alguns destes decidiram fixar a residência e desde então estão morando em cidades como Caruaru, como Altinho, São Bento do Una, Vitória de Santo Antão, Glória de Goitá, né, e várias cidades aqui da região, principalmente do chamado agreste central pernambucano. Uns dizem que vieram do Oriente, outros da Índia. A verdade é que os povos ciganos não são oriundos de apenas um povo, mas sim de vários. A história dos povos ciganos se entrelaça com a própria história brasileira, mais especificamente a partir de 1574, com a chegada da família de João Torres. Porque na chegada histórica aqui no Brasil, lhe era proibido ficar na capital, como Salvador, cidades como Recife e Olinda. Então eles foram forçadamente interiorizados e, como uma condição histórica de momento, né, esses grupos circulavam, né, no território, prestando vários serviços essenciais às comunidades que vieram para ocupar o território, né, as famílias que vieram, né, da Europa, né, os chamados invasores, o colono. Né. Os ciganos foram e são vítimas das mais violentas e cruéis perseguições, que infelizmente seguem na época atual. Essa informação, que é repassada pela narrativa de outros, elas vêm recheadas de preconceito, estereótipos, né? Todo um imaginário, um conjunto de imaginários sobre essas populações, que em grande parte não corresponde, né, à vida, né, à história, né, à contribuição desses povos aqui no agreste pernambucano. Então, elas reproduzem o preconceito e o racismo,
né, a partir da falta de referenciais, né, que inclusive é negada a estas pessoas como um direito de estudar e saber dessa parcela importante da história do povo brasileiro, de Pernambuco e daqui do Agreste. E elas não são poucas, né? E essas visões que se tem do cigano ladrão, né, do cigano embusteiro, do cigano enganador, né, do cigano, enfim, várias, né, percepções, melhor dizendo, representações dos povos ciganos, elas ganham força justamente porque não tem o contraponto das informações que são fundamentadas nas histórias, que estão aí nas pesquisas, né, que são produzidas, né, de forma séria. Então, por não ter esse direito consagrado a elas, elas ficam vítimas, né, de reproduzirem essas imagens deturpadas sobre os povos ciganos. Sabemos que os povos ciganos são praticamente invisíveis na educação, mas a Portaria 1315, de 23 de novembro de 2016, dispõe sobre a elaboração do Plano Nacional de Políticas para os Povos Ciganos, visando a diminuição de preconceitos. Agora vamos ver uma proposta de educação escolar cigana no município de Altinho, onde localizamos também um cantor cigano. Acompanhe comigo. Na cidade de Altinho funciona o anexo da Escola Cigana Maria do Socorro Rodrigues da Silva, com a modalidade de ensino EJA, Educação de Jovens e Adultos. Luciana, a professora e cigana, nos revela desafios e preconceitos enfrentados a cada dia. Me apresentar como cigana, porque eu não acho isso nada demais. A gente tem nossa cultura, a gente tem nossa linguagem própria, e o que a gente tem mais é que divulgar. A gente não tem que ter vergonha de ser cigano. Por quê? Porque a gente vai ter vergonha de ser cigano, que é um povo tão digno de tudo que faz. Entendeu? A gente não tem que ter vergonha, tem que botar nossas crianças para estudar, sim. A gente tem que levar nossa criança no parquinho, sim. Pode ter o preconceito que for lá fora. Eu vou levar e eu vou enfrentar, sim, esse preconceito, porque eu não tenho medo de preconceito. As comunidades ciganas são as que mais sofrem para acessar as escolas. Embora existam políticas públicas garantidas pela Constituição para ampliar a proteção às comunidades minoritárias, dentre elas a população cigana. Luciana é a primeira e única professora para alfabetizar a comunidade, exercendo com muito esforço e dedicação. Está aqui em sala de aula, no dia a dia, eles estão tendo grandes resultados, né, que é isso que a gente está almejando, e a secretaria também. E com isso a gente só tem a agradecer à nossa Secretaria de Educação, que a gente tem aqui. Eles chegam junto quando a gente precisa. Eu faço texto, todo dia faço interpretação de texto, todo dia eu faço leitura. E a gente vai fazendo isso com o maior carinho e prazer para que tudo, quando chega no final do ano, a gente esteja o nosso trabalho concluído com sucesso. E põe sucesso nisso. Além da educação, se tem música. E o artista Pedro Costa é cover do cantor Eduardo Costa e também é estudante do anexo da Escola Cigana. Isso aí já vem de longe, mas só que no tempo desse pra cá eu me inspirei muito no cantor Eduardo Costa. É o meu ídolo e o meu professor. Eu canto sertanejo, Eduardo Costa, Bruno Marrone, Zezé de Camargo, Luciano. Além do sertanejo, Pedro Costa mostra suas raízes e resistência, reforçando sua cultura e tradição através da música cigana. Vale ressaltar os movimentos feitos pelos próprios ciganos,
que revelam conquistas significativas para essas comunidades. Tivemos esse ano 2024, 2023-2024, a aprovação do Estatuto dos Povos Ciganos, a incorporação da temática dos povos ciganos no calendário oficial de alguns estados, como em Pernambuco, a designação do Dia Nacional dos Ciganos, que no dia 24 de maio, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, avanços também temos alcançado pela resposta à pressão de organização dos próprios povos ciganos. Agora, vamos a um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a leitura de mãos, a quiromancia que é praticada pelos ciganos. Até já! Estamos de volta com o Se Liga Diversidade. No programa de hoje, estamos falando da cultura cigana. Em Pernambuco, há registro de cerca de 36 famílias ciganas. Nos municípios de Altinho, Arco Verde, Exu, Flores, Jaboatão, Lagoa do Ouro, Manari, Oricuri, Paulista, Pesqueira, Saloá e Tupanatinga. Boa parte delas deixaram de ser nômades. A espiritualidade está ligada à tradição cigana. É disso que vamos falar agora. Por exemplo, o significado de ler as mãos. Traços presentes na mão direita que definem destinos na sabedoria empírica. Veja agora o VT que explica os mistérios da cultura cigana. Roda, VT. Costumes cheios de mistérios, mas também repleta de conhecimento e encantos. A cultura cigana se entrelaça com tantas outras. É o caso de Andresa, que pertence a duas raízes distintas, mas que na sua história se completam. Ela é da origem dos Calões. Ela ia passando na feira e conheceu meu pai, foi amor à primeira vista e ela fugiu com meu pai. Depois disso, caçaram eles, foi aquela agonia, mas como ele era de reserva indígena, aí deixaram pra lá e foram embora. Poucos meses depois, o pai dela e a mãe dela veio buscar ela, mas não puderam levar ela porque ela já estava grávida de mim. Para ela, separar a cultura que aprendeu com seu pai indígena e sua mãe cigana não possui a menor possibilidade. Tanto eu amo muito meu lado cigano, como eu amo muito meu lado indígena. Eu não posso nem dizer nem que é um e nem que é outro, porque eu amo os dois. De verdade. É como se o coração fosse partir de banda. Ela partilha alguns ensinamentos aprendidos com sua mãe e nos mostra a verdadeira essência dos povos ciganos. A cultura cigana, eu herdei a fé em Santa Sara Cali, que usa os lenços na cabeça, não é só enfeite, é o dicló. Ele é super, assim, respeitado e a gente tem a cultura da gente guardar o lenço depois das cerimônias de comemoração ao dia dela. Porque dia 8 de abril é o Dia Internacional dos Ciganos e dia 24 é de Santa Sara Cali. Aí a gente comemora através desse respeito e da nossa bandeira dos ciganos. Um marco de uma roda e que representa muito a gente. E o lado espiritual, ela me ensinou muito, muito mesmo. Quando eu senti que o vento falou a primeira vez comigo, desde então eu nunca cortei laço com ele. Como o fogo também fala com a gente, a terra também fala com a gente. Aprendi a ler pedras, aprendi a ler moedas, aprendi a ler mão, aprendi a ler cartas, aprendi a ler ervas. E eu me identifico como Tissara, porque é o cargo que eu carrego de saber as coisas do lado espiritual. Percebe-se o orgulho da sua ancestralidade,
Mas Andresa nos externa também quanto preconceito ainda sobrevive nos dias atuais. E eu vim desmistificar um pouco sobre o que eles andam falando da gente, que não tem nada a ver com o que a gente vive e com o que a gente tenta transmitir para as pessoas. Primeiramente, não existe namoro, já é noivado ou casamento, porque a gente vai dar passando as tradições da próxima família, porque não é brincadeira não. Entre o pai e a mãe existem acordos familiares e existe o dote também, que é feito pelas famílias. Então, naturalmente, fica uma coisa mais séria, intimidade só depois do casamento. Cultura que ultrapassa gerações, que pode ser resumida em poucas palavras. Alegria de coração. E na espiritualidade cigana nós não temos apenas a quiromancia, temos também o tarô e o baralho cigano. Eu tenho nas minhas mãos agora, por exemplo, algumas cartas de tarô. São 22 cartas, as principais, é claro. Temos os arcanos maiores, que são as 22 cartas principais, que contam a jornada do louco. Temos também os arcanos menores, que são muitas cartas cheias de interpretação. Temos aqui a estrela, que pode falar de espiritualidade, de cura, renovação. Os enamorados, que as meninas adoram quando sai, que fala de amor, mas também de dúvida, viu? A torre, que é uma das mais temidas porque fala da queda e da destruição. E temos aqui o louco, que é a nossa pessoa, para quem nós estamos tirando as cartas. Também pode ser relacionada a outra pessoa, mas essa daqui é a que começa e a que termina tudo. A cultura cigana invade o nosso imaginário nas telenovelas. Mas também está muito presente na música. Só para citar alguns cantores populares como Tairone Cigano, Eduardo Costa, como vimos no bloco anterior, e Sidney Magal, descendente de ciganos húngaros, e que faz música cigana, conforme ele mesmo revela no trecho de uma entrevista para o canal Flow Picotado. Meu empresário e produtor dos meus discos, Robert Live, já falecido, era um argentino. Ele viu que as minhas características eram muito ciganas, né? A minha maneira de me vestir, de me expressar, e até o meu pensamento muito livre, de uma certa forma. Ele disse, pois é, o povo cigano, vamos vasculhar a sua vida. Aí descobriu uma tataravó minha, ou tetravó, sei lá o quê, que era húngara e era cigana. Mas foi a única pessoa da minha vida que eu ouvi falar alguma coisa sobre ser cigano ou não. E aí ele pegou e disse, vou fazer uma música. E ele fez a Sandra Rosa Madalena com essa ideia de pegar 3 nomes muito populares, no Brasil principalmente, e transformar numa cigana. Uma vez os Gypsy Kings estiveram lá no Rio de Janeiro, fazendo show no Maracanãzinho, e aí souberam que tinha um artista e tal, que convida ele para vir no show, mas ninguém me conhecia, nenhum deles, nem o meu trabalho mesmo. E aí quando eu entrei no Maracanãzinho, que viram que os holofotes viraram para mim, o Maracanãzinho aplaudiu, todo mundo gritou e tal, e eles ficaram estupefatos. Quem é, né? Aí um repórter lá disse, esse é o símbolo dos ciganos no Brasil, Sidney Magal, só por causa da Sandra Rosa Madalena. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar, quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. É a cigana Sandra Rosa Madalena, é a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Ficamos por aqui com o Se Liga Diversidade, da Eterna São Barbalho para a TV Pernambuco. Obrigada pela audiência de quem assistiu aos 3 programas que apresentei como aluna do ensino médio. Eu fiz matérias, eu fui para o jornal por causa desse programa lindo, eu adorei gravar,
Foi muito bom ter essa experiência e eu fico feliz de saber que outros alunos que vão entrar aqui na escola vão poder continuar esse trabalho que a gente começou com tanto carinho. O Se Liga Diversidade volta na próxima terça.